Muito bem, mais um vídeo da nossa Escola Teológica Comunhão Profética, a página 30. A disciplina continua sendo Educação Cristã. O subtítulo: O Credo da Ciência. O homem instruído na ciência crê no testemunho dos historiadores, porque não presenciou o fato na história. Crê na palavra dos químicos e dos físicos, porque acha que eles não se enganam e não querem o enganar. Crê na autoridade dos matemáticos e dos astrônomos, porque não sabe medir uma só das medidas ou das distâncias e trajetórias siderais. Crê em quase todas as teses e hipóteses da ciência, porque ultrapassam os horizontes da sua capacidade de compreensão. Crê em moléculas e em átomos, em elétrons e prótons que nunca viu. Crê na gravitação dos corpos siderais, cuja natureza ele ignora. Crê no princípio vital das plantas e dos animais, que ninguém sabe definir. Crê em tudo que os cientistas dizem, mesmo sem saber. O que assusta é que homens que vivem de atos de crença descreem de Deus, exatamente por motivos científicos. Tais homens instruídos na inteligência acreditam em tudo que a ciência diz, até mesmo na existência ou inexistência de Deus. Através das especulações científicas, a esmagadora maioria dos cientistas não crê em Deus. Mas como poderia o artefato compreender o artífice? Que Deus seria esse que uma inteligência coubesse? Um mar que coubesse uma concha de molusco ainda seria um mar? Que nome merecia um universo encerrado num dedal? O infinito, circunscrito pelo finito, seria infinito? O cientista não pode explicar quem é Deus por A ou B, e por isso ele descrê em Deus. E o mais horroroso de tudo é que não falta quem crê em tudo o que eles pensam e cogitam, mas não creem em Deus. Está mais provado que a inteligência joga luz na mente, mas não joga força na alma. Por isso, eduque a criança nos caminhos cristãos, a fim de que na escola secular ela venha receber luz da inteligência, luz na inteligência, e nos princípios cristãos, força na consciência. A maldição da inteligência centrífuga. Enquanto Paulo esperava em Atenas a Silas e Timóteo, confrangia-se-lhe dolorosamente a alma ao ver a cidade entregue à idolatria. Atos 17 e 16. Página 31. Ao sair de Bereia, correndo o risco de morte, Paulo chega por fim em Atenas, capital da filosofia, terra de Sócrates, Platão e Aristóteles, príncipes da filosofia, Plutarco e Péricles, legisladores geniais, Demóstenes, protótipo da eloquência clássica, Frídias e Praxíteles ou Praxíteles, escultores de esperável estética, Homero, o titã da poesia épica, mestre de Virgílio e de Camões, Pitágoras, Arquimedes e Euclides, gênios da matemática e geometria. Quanta glória produziu aquela insignificância nesga de terra? A ciência e a arte, a filosofia e a política, a estética das formas e a organização social e esportiva, tudo isto fazia da Grécia o foco da cultura contemporânea e o ponto culminante da intelectualidade. A metrópole do pagamento do paganismo científico e artístico tinha para Paulo um quê de angustiante. Em um dos primeiros dias, subiu o solitário Paulo, visitante a colina íngreme,
coroada pela Acrópole e pelo famoso Parthenon, o templo da deusa virginal Palas Atena. Em Atenas, escreve Petrônio, é mais fácil encontrar um deus do que um homem. Não havia rua nem praça onde não alvejavam dezenas de estátuas de divindades e semidivindades. Desde o portal da cidade, afirma Pausânias, até os Carameicos, ou quarteirão dos artífices, não havia arco nem rua que não ostentasse templos e estátuas. Júpiter e Baco, Vênus e Atena, o Vulcano, Afrodite, Escalápio, Temis, Gaia e etc. Havia em Atenas um altar dedicado à deusa misericórdia, ou seja, a deusa da compaixão. O grego era um dos sentidos, dos sentimentos e dos pensamentos. Adoravam a elegância das linhas, a formosura do corpo, o ritmo das palavras, a estética do pensamento, a harmonia da vida. Atenas, embora decadente, era ainda nesse tempo a metrópole intelectual do mundo. Não havia o intelectual em Roma que não tivesse cursado em Atenas. Fazia parte do bom tom da aristocracia militar e civil de Roma conhecer de perto as famosas escolas da Ática ou da Acácia. Cícero, Ovídio, Horácio e Virgílio tinham vivido em Atenas. As suas melhores inspirações, estadistas, militares e políticos como César, Marcos Antônio, Pompeu e Augusto eram entusiásticos das maravilhas de Alade, estoicos e epicureus, cínicos, retores e filósofos. Tudo isso se encontrava em abundância na capital da Grécia. Certo dia, desceu Paulo em direção ao antigo porto de Faleron, quando numa esquina viu um pequeno templo pagão. Entrou e viu gravuras na frente destas palavras: Agnosto teu, que quer dizer ao Deus conhecido. Um misto de tristeza e de alegria se apoderou da alma do apóstolo. Esse Deus ignoto, ultrassensível e ultrainteligível, que existia para além do tempo e espaço, sem figura, sem forma, era o verdadeiro Deus que os gregos adoravam sem poder inteligível. A esse Deus ignoto, vagamente adivinhado pela tatente inteligência analítica, é que estava dedicado aquele altar com sua inscrição lapidar. Ao ler essa dedicatória, urgia Paulo a falar aos atenienses sobre o Deus desconhecido revelado em Jesus. Aquelas duas palavrinhas, agnosto tel, era um veemente brado do paganismo ao Deus desconhecido. Aqui vemos que o Deus que preparou o Evangelho para o mundo, preparou também o mundo para o Evangelho. Aqui temos o primeiro encontro do paganismo científico com o cristianismo crístico. Paulo era um homem preparado, podia descer ao mais ignorante e subir ao mais intelectual, sem nenhum embaraço. Diz Lucas, em Atos capítulo 17 e 17, que todo dia Paulo discutia com certos filósofos e não demorou muito para convidá-lo para uma conferência no Areópago. Ares é o nome grego para o deus Marte. Pagos quer dizer colina. Dali, colina de Ares ou colina de Marte. A colina de Ares era uma elevação do meio da capital helênica, onde costumavam reunir-se ao ar livre o Senado de Atenas. Mais tarde, esse próprio Senado era apelidado de Areópago. Era composto das famílias da aristocracia ateniense. A esse grêmio estavam afetos os problemas da ciência, do culto, da religião e da ética. O topo da colônia é estreito, mas como naquele tempo as rampas do outeiro
estavam cobertas de escadaria e arquibancadas, era possível reunir ali uma grande multidão. Lá no fundo, o espelho azul do mar, pelas encostas, os rochedos do Acrópole, as colunas do templo como efígie de Atena. Bem na cúpula da pequena colina estavam os filósofos, discípulos de Estoa e de Epíroco, mas abaixo, pelas fraldas do outeiro, o caldeamento intelectual e religioso desse auditório improvisado. Parece que esse episódio se realizou ao cair da noite. O ateniense era amigo da noite e dos efeitos da luz artificial. O tribunal só se reunia de noite à luz de centenas de lâmpadas que cingiam as beiradas do outeiro. Lucas nos deixou um ligeiro esboço da dialética de Paulo. Pelo esboço que Lucas narrou, podemos ver que foi uma verdadeira peça de oratória, adaptada ao ambiente, com um perfeito colorido local de uma beleza clássica. Com elegância genuinamente ateniense, dirigia-se o presidente do Areópago a Paulo, e com um complacente sorriso nos lábios e uma graciosa vânia na atitude, diz-lhe: é permitido saber que nova doutrina é essa que vem apregoando, pois nos fala de coisas singulares. Desejaríamos saber a quem a vencerá isso? Atos capítulo 17, 19 a 21. Mas que exuberante fraseologia! Só podia falar assim quem se ocupava de viver ouvindo e falando novidades filosóficas. Paulo, acompanhado do presidente sobre a tribuna de mármore branco, corre um olhar silencioso e principia sua oratória com uma esplêndida capacidade. Frisa a índole religiosa do povo de Atenas, usando a palavra grega deisedemonesteros, que pode significar religiosa, ou como João Ferreira de Almeida traduziu, supersticiosa. Nessa altura, o auditório deve ter ficado em dúvida, sem saber se Paulo os elogiavam ou os criticavam. Mas Paulo continua e diz que esse Deus desconhecido não vive nas estreitas clausuras dos vossos templos, nem o ouro nem a prata pode representá-lo dignamente, porque é por espírito e verdade. Para proferir tamanha impiedade com seus símbolos de ouro, prata e mármore, exigia uma grande coragem de Paulo e não menor tolerância por parte dos ouvintes. Prossegue Paulo: não há um Deus nacional desde ou aquele povo. Deus é supranacional, ele é transcendente e imanente, pois nele vivemos e movemos. Atos 17, 28. Depois dessa exposição filosófica, Paulo lançou 4 pensamentos que não conseguiu terminar. 1. Taxa de ignorante aos que não conhecem a Deus, versículo 30 de Atos 17. Exige sincera conversão do erro para a verdade, do vício para a virtude, versículo 30. Fala do juízo final, versículo 31. Menciona a ressurreição dentre os mortos, versículo 31. Quando Paulo acusou os povos pagãos de obscurantismo, inclusive a Grécia, com todas as suas luzes da ciência e arte, começaram a murmurar em descontentamento. Quando exigiu conversão, levantaram alguns deles e saíram. Quando falou do juízo final, caíram em gargalhadas e o acusaram de comediante e paurador. Já era notável o barulho, mesmo assim, no meio de risadas e escarnios, Paulo tenta com grande esforço lançar a verdade fundamental do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Mas no meio de tantas vozes, ninguém entendia mais nada. É nesse momento que, como um bom ateniense cavalheiro, bem educado, ouvi-lo em outra ocasião, estava claro
que não desejavam ouvi-lo falar de mais nada, mas seria melhor consolá-lo com a promessa de ouvir depois de proibi-lo redondamente. Estava provado que o homem escravizado pelo gozo material e pelo orgulho intelectual jamais podia compreender a mensagem do Divino Mestre. Mas como poderia simpatizar com um homem de dores, esses sorridentes e gozadores da vida fácil? Paulo sabia que era mais fácil abraçar o Evangelho, os escravos do orgulho da inteligência. Não consta que Paulo escreveu nenhuma carta aos atenienses. Em nenhuma das suas cartas ele menciona os atenienses. Paulo escreveu cartas às igrejas de Corinto, de Tessalônica, de Filipos, de Éfeso, de Colossos, de Roma, Galácia, mas não consta nenhuma carta paulina aos cristãos de Atenas. É que Paulo não conseguiu fundar na capital da Grécia uma cristandade coesa, com vida própria. Ainda no século II, era precário o estado do Evangelho em Atenas. Atenas foi, no dizer de Renan, o mais rijo baluarte que se opôs à marcha triunfal do cristianismo. É muito triste, né? Uma cidade que adorava tantos deuses, que deu oportunidade para que o apóstolo Paulo pregasse ao Deus desconhecido, como nós lemos, mas segundo os historiadores, essa cidade não teve a expansão do cristianismo pela crença, né, pela idolatria daquela cidade, daquele povo ateniense. Mais um tópico da página 34, maldição do orgulho da inteligência. Maldição do orgulho da inteligência. Então, existe orgulho da inteligência? Pois é. O expediente da fé começa onde termina os recursos da inteligência. As coisas materiais podem ser inteligidas, mas as coisas espirituais só podem ser intuídas. E a intuição não é o resultado do esforço mental. Por isso a criança deve ser educada na fé cristã. Aprendemos que a disciplina para muitos é sinônimo de sacrifício, sofrimento e renúncia, mas é através dela que o homem se auto-educa. Aprendemos também que na infância o homem é autodeterminado pelos pais e que na sua maturidade o homem é autodeterminado por si mesmo. Vimos também que a palavra castigar significa purificar, e que o castigo nunca deve ser por ira ou vingança, mas tão somente para disciplinar numa pedagogia sadia e construtiva. Aprendemos ainda pelo grande sábio Albert Einstein que a boa educação só será possível através da motivação. Você viu também que não existe aloeducação, só existe autoeducação. Ainda vimos nessa lição que instrução é uma coisa e educação é outra, e que a instrução é da inteligência, mas a educação é da consciência. Ainda vimos que o homem veio da biosfera para a nosfera e vai para a logosfera. Você ainda aprendeu que o profano abusa de tudo e que o fanático recusa tudo, mas que o homem de consciência sabe usar sem abusar. Aprendemos ainda que não basta andar com Deus, precisamos também andar com os homens de Deus. Você viu ainda que o homem meramente intelectual crê em tudo que os cientistas dizem, mas não creem no que a Bíblia diz, porque foi instruído na inteligência, mas não foi educado na consciência. Vimos também que mesmo com todos os recursos da sabedoria e espiritualidade de Paulo, não houve grande progresso do Evangelho em Atenas, por causa da maldição do orgulho da inteligência. Vimos também que Atenas era a capital da ciência filosófica. Biografia, Missionário Aurélio, Bases da Educação Cristã. Bíblia Thompson, Editora Vida, e Paulo de Tarso, de Humberto Ruden. Todos os direitos reservados.
Quero aqui agradecer por você que nos acompanhou nesta aula de disciplina, educação cristã. Que Deus te ilumine, que o Senhor te abençoe, que você possa crescer na graça do conhecimento do Senhor, que eu possa estar sendo instrumento de Deus, para que você tenha consciência, que você cresça, para que você seja uma ferramenta poderosa nas mãos do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te ilumine, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.